Olá, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso PodPrefs, o podcast da Prefeitura de Francisco Morato. E eu tenho uma surpresinha para vocês. Hoje é o nosso 10º programa, a nossa 10ª edição do PodPrefs. E para comemorar essa 10ª edição, nós vamos falar sobre assistência social. E daqui a pouquinho, depois da apresentação dos nossos convidados, eu quero apresentar para vocês outras pessoas que fazem esse PodPrefs acontecer. E hoje nós contamos com a presença de 2 convidados ilustres para falar sobre assistência social em Francisco Morato. Eu conto com a presença do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wagner Santana. Obrigado pela presença, secretário, seja bem-vindo. E também a secretária adjunta de Assistência e Desenvolvimento Social, Elaine Marques. Por favor, apresente-se, dê boas-vindas ao nosso público. Boas-vindas a todos e a todas. Para nós é bastante alegria e honra estar aqui presente nesse PodPrefs. Para a gente é uma experiência muito diferenciada, porque, Vicente, nós vamos falar de algo que nos move diariamente no chão da política pública, que é a política de assistência social da nossa querida cidade de Francisco Morato. Eu sou Wagner Santana, assistente social, estou secretário municipal de assistência social da cidade, acompanhando a prefeita do município, a gestão municipal, e vai ser um prazer poder falar dessa política pública que tanto tem feito para a população moratense. O prazer é todo nosso. Obrigado, secretário, mais uma vez. Elaine, por favor, cumprimente o nosso público. Olá, Vicente. Olá, quem nos acompanha também. Muito obrigada pelo convite de estar aqui e esclarecer as dúvidas. Nós é que agradecemos aos nossos internautas, ouvintes, espectadores. Não deixe de compartilhar essa transmissão, a nossa 10ª edição do PodPrefs da Prefeitura de Francisco Morato. Compartilhe. Se tem dúvidas, deixe nos comentários que a gente vai respondendo aí ao longo da programação, tá certo? Agora, eu quero apresentar para vocês quem faz esse programa acontecer. A nossa equipe aqui da imprensa da Prefeitura, os meninos, nossos técnicos, as nossas meninas que fazem esse programa ir ao ar mensalmente aqui pela Prefeitura de Francisco Morato. Meninos, conseguem virar a câmera aí, por favor? Quero apresentar vocês. Aqui nós temos o Vini, o Rafa, a Paula, o Eric. São eles e ela que fazem esse PodPrefs acontecer, tá bom, gente? Obrigado, viu, pela parceria de sempre. Sucesso pra gente aí e bora à luta, viu? Sempre e com muito mais programas e conteúdo para a nossa população e sempre prestando contas para a nossa gente que merece saber das ações e dos atos da Prefeitura de Francisco Morato. Obrigado, meninos. Obrigado, Paula. Valeu, gente. É isso aí. Bom, apresentada a nossa equipe que faz o programa acontecer, vamos dar início à nossa pauta de hoje, que, como eu disse, não deixa de ser uma prestação de contas. Falaremos sobre a política de assistência social em Francisco Morato. O que já foi feito, o que está sendo feito, o que será feito, o que já foi, enfim, tudo sobre política de assistência social e desenvolvimento social na nossa cidade. E eu quero começar contigo, secretário Wagner. Por favor, se puder dar uma pincelada para a gente, como que funciona, como que é feita a política de assistência e desenvolvimento social na nossa querida cidade de Francisco Morato. Bom, vamos lá então, Vicente. Primeiro, acho que é importante a gente resgatar que na Constituição de 88, ficou circunscrito o tripé da Seguridade Social. O que significa isso? Aonde se prevê a política de assistência social, a previdência social e a saúde. Nós chamamos de tripé porque são 3 ações circunscritas na Constituição Federal de 88, que só anos depois, 7 de dezembro de 1993, é instituída a Lei Orgânica da Assistência Social. A partir da Lei Orgânica da Assistência Social, Vicente, o que a gente começou a fazer no Brasil inteiro? A gente começa a deixar de ser uma política assistencialista, da caridade, do ajudar, do vou fazer por você o que eu posso, para uma política pública do Estado de Direito democrático. O Brasil é um país democrático, participativo, mas a assistência social ela vem para garantir a proteção social a todos os brasileiros e brasileiras, brasileirinhos e brasileirinhas. É essa política pública tão acolhedora, tão grande no chão da política pública, que é o município, que ela vem para fortalecer. E aí, trazendo aqui para a nossa cidade, o que ocorre? No ano de 2005, no Brasil, nós instituímos o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, muito parecido com o que acontece no Sistema Único de Saúde.
mas com outro formato, com outra vertente. E aí, na nossa cidade, em 2017, pelo Pacto Federativo, né, nós somos estados federados com a União, nós instituímos o Sistema Único de Assistência Social Moratense. Naquele período, nós já tínhamos o Centro de Referência da Assistência Social, os nossos CRAS. Né? Temos lá, um pouquinho distante do centro, no Jardim Alegria, no Parque Santo Antônio, no Parque da Criança, no Parque 120 e aqui na região central. São unidades socioassistenciais, os CRAS, que trabalham com a acolhida, com a escuta, trabalham com serviços tipificados dentro da política pública. E isso daí, nós costumamos dizer, e aí eu divido a minha fala com a minha colega de trabalho, a Elaine, que é a proteção social básica, aonde está ali o sinal verde. Aquela família, dentro da assistência social, é importante dizer a todos, ouvintes, telespectadores que estão participando do PodPref, que nós chamamos de usuário. Usuário que usa uma política pública de Estado de Direito Democrático, que é do Sistema Único de Assistência Social. Ali tem o sinal verde. Todos que procuram o CRAS, né, são pessoas que têm vínculo com seus familiares, com a comunidade, estão estabelecidos. Na proteção social especial, nós temos duas complexidades, a média e a alta. A média complexidade, nós temos aí o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde as pessoas estão ali com seus vínculos familiares fragilizados, com risco de romper. Então, ali eu costumo dizer que é o sinal amarelo. Começa a ficar atenção que pode romper. E quando rompe totalmente, na proteção social especial de alta complexidade, já é o sinal vermelho. E aí são situações muito específicas, com bastante estudo, que pode ir para um acolhimento institucional de criança e adolescente, de idosos, pessoas que estão em situação de rua, né, pessoas que são da comunidade diversificada, que sofrem violências, sofrem maus tratos, racismo, uma série de ações que ocorrem e nós trabalhamos com toda essa política pública. O nosso município ele foi signatário do SUAS. E aí, dentro da proteção social especial também, eu acho que é importante dizer, nós inauguramos o Centro POP, que é uma unidade socioassistencial, foi inaugurada, e hoje você traz uma fala muito interessante, Vicente, hoje é o 10º PodPref. No dia 10 de outubro de 2018, nós inauguramos o Centro de Referência Especializado da População em Situação de Rua. Né? Então, nesse dia, a gente instituiu uma unidade socioassistencial, que a Helene vai poder falar um pouquinho mais sobre o que essa unidade faz de serviço no município. E, dentro disso, a gente trabalha com a população em situação de rua. E aí, de lá para cá, nós já tínhamos um conselho tutelar, inauguramos o 2º conselho tutelar, fizemos eleição para isso. Recentemente, foi uma eleição agora no mês de outubro, no último primeiro domingo de outubro, que ocorreu a eleição, e a assistência social trabalha com uma gama de ações e de serviço. E, além disso, nós temos também uma unidade de atendimento para mulheres chamada Startups, para qualificação profissional, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Fundo de Ação e Economia Solidária. A gente trabalha muito com o FAES, né, com toda a equipe do Fundo de Ação e Economia Solidária, para qualificação profissional, trabalho em conjunto, porque ele é uma unidade da Prefeitura que recebe as doações e encaminha para a assistência social. Por que eles fazem isso, o Fundo de Ação e Economia Solidária? Né, que aí eu também vou dividir a minha fala com a Helene Marques. Porque a gente entrega para as famílias que realmente estão cadastradas e necessitam. E aí eu queria dividir essa minha fala agora com a minha secretária Elaine, para que ela pudesse complementar e falar um pouco mais, aí depois eu volto para explicar mais sobre a política de assistência social. Elaine, por gentileza. Sim. Elaine, então, fazendo aí um complemento da sua fala relacionado ao que o secretário disse, nós temos aqui, ele mencionou que dia 10 de outubro de 2018, né? Foi inaugurado aí o Centro POP. E recentemente nós tivemos também, Elaine, anexo ao Centro POP, nós tivemos recentemente a inauguração da Central de Penas e Medidas Alternativas e também do Programa de Atenção ao Egresso e à Família. O que é esse programa, Elaine, de atenção ao egresso e à família? No que ele agrega na vida do cidadão ou da cidadã que está em uma certa situação de vulnerabilidade, que houve o acometimento aí de certos crimes de menor intensidade? Como que vai funcionar esse atendimento e essa central de atendimento para essas pessoas?
Bom, Vicente, resgatando um pouquinho da inauguração do Centro Pop, vou falar um pouquinho bem geral mesmo, porque esses 2 serviços estão lá dentro desse espaço do Centro Pop. Sim. Tá? Então, foi inaugurado em 2018, né? Essa unidade aí, acho que foi a primeira da região aí do Cimbaju. Acho que referência, né? Referência, isso Morato mesmo. sendo pioneiro, inclusive quando o Wagner mencionou a respeito da criação do Ruas Moratense, também foi pioneiro. Acho que apenas 10 cidades do Brasil tinham instituído o SUAS Moratense e Morato estava dentre essas 10 cidades do Brasil que instituíram o SUAS municipal, né? O Sistema Único da Assistência Social dentro do município. Isso mesmo. Aí, inaugurando em 2018 essa unidade aí para atendimento da população de rua, a gente tem toda uma equipe que faz abordagem diariamente, né, que faz encaminhamentos para a casa de passagem da população de rua, que são 2 unidades. O Centro Pop, que faz a abordagem e o atendimento da população, e direciona aqueles que querem acolhida para a casa de passagem, onde tem todo o serviço para dormir, para se alimentar, higienização. A gente faz todo esse atendimento. Isso é importante porque muitas pessoas não sabem isso mesmo. que esse tipo de serviço existe no município. Uma Sim. casa de acolhimento para pessoas em situação de rua. Né? E que é oferecido toda essa assistência de alimentação, de vestimenta e também de pousada, né? Isso, e de encaminhamentos diversos também, né? Para a saúde, para a educação, se necessário. Como que aciona a população que está nos assistindo, Lene? Como que acessa? Como que fica sabendo? Como que aciona quando vê uma pessoa em situação de rua que de repente está ali dormindo ou está, fazendo uso de entorpecentes ou de álcool, que está ali um pouco debilitada. Como que faz para acionar o serviço do Centro Pop? Então, aciona o Centro Pop é de segunda a sexta-feira, né? Mas a gente deixa servidores disponíveis para plantão também. Certo. Né? E aí consegue acessar a equipe do Centro Pop que realiza essa abordagem aí. Mas é de segunda a sexta mesmo. E onde fica? Fica na Rua Progresso, 797, ali no centro, próximo ao SIC de Francisco Morato. Então é bem pertinho, né? Isso, é bem pertinho. Eu não sei se você tem um telefone aí para as pessoas acionarem. A gente vai procurar aí depois, se você não tiver, para a gente poder falar aqui também ao vivo para as pessoas acessarem e também acionarem, caso for necessário, o Centro Pop. Sim, e aí no finalzinho eu passo para vocês. Combinado. Tá? Porque aí essa equipe que acolhe as demandas que tiverem, né, referente à população de rua, e assim que recebem, já se direcionam para fazer esse tipo de abordagem. Importante. Eu acho que é importante também, se me permite complementar, claro, a gente reforçar a fala. População em situação de rua. Sim. Quem é? Né? Quem são e o que fazem? São vários fatores. Nem sempre é a questão do uso de drogadição. Né? Tem questões de saúde mental, tem questões de vulnerabilidade, tem questões que pessoas saem de casa por diversos fatores e não tem para onde ir. Então, eu acho que é importante a gente lembrar, Vicente, e espectadores que estão aqui, espectadores e espectadoras, o seguinte: o papel da política pública é trabalhar minimamente a dignidade humana. Este ano, o mundo inteiro celebra 75 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando um munícipe, né, uma pessoa está em situação de rua, a gente precisa acolher. O nosso papel é de acolhimento. Esta acolhida, ela é fundamental para que essa pessoa, esse munícipe, esse usuário que deseja usar a política pública, que precisa usar a política pública, possa sair desse ciclo. Só que essa acolhida, ela é diária, é de convencimento. Não é nada assim que vai, não quer sair e a gente deixa para trás. Não. Até porque o nosso município é signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sem deixar ninguém para trás. Então, quando a gente está tratando, especialmente, né, porque foi colocado aqui sobre o Centro Pop, né, da população de rua, eu acho que é importante a gente ter isso muito evidente no nosso radar, no nosso diálogo, porque é uma população que necessita de cuidados e que o poder público, juntamente com todas as políticas públicas municipais, tem prestado atendimento. E muito embora o Centro Pop funcione de segunda a sexta, né, das 8 da manhã às 17 horas, né, mas tem equipe plantonista, mas também tem a retaguarda da saúde, a retaguarda também da Defesa Civil, porque
Porque, por exemplo, em épocas de grande friaca, nesse ano, nós estamos enfrentando o fenômeno El Niño, né? Em época de friaca ou muito calor, né, que a gente passou aí baixas temperaturas e altas temperaturas, a Defesa Civil atua muito conosco em parceria para também ajudar nesse processo de acolhida, né? Isso começa 9, 10 da noite, enfim, dependendo do período e do clima e da realidade, do clima geográfico, da realidade da nossa cidade. Então, vale lembrar que cada um que está em situação de rua tem sua própria história. É um sujeito histórico de direito. É importante dizer isso, porque a equipe do Centro Pop, aqui de Francisco Morato, e da Casa de Passagem, ela conhece a história de vida de cada um, porque eles falam, eles relatam, cada um tem uma história de vida. Isso é importante a gente reforçar. Na nossa cidade, nós estamos chegando aí a quase 200 pessoas em situação de rua que estão no cadastro único, né? Tem as pessoas que chegam hoje pela manhã, vão embora à tarde, que são transitórias. Isso é natural, porque são pessoas que andam pelos municípios, mas o nosso fato é acolher. E algo importante que eu quero reforçar, Vicente, que enquanto consórcio do Simbaju, os 5 municípios, desde Mariporã, Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Cajamar, a gente dialoga muito com a política de assistência social desses 5 municípios, com todas, mas especialmente essa, por quê? Porque a gente também fala, porque os nossos usuários dessa política pública, eles transitam por esses municípios. E aí, quando ultrapassa a nossa fronteira do Simbaju, que vai para Várzea, para Jundiaí, nós também temos esse cuidado de dialogar com a política pública de lá. Porque se o Sistema Único de Assistência Social, ele é nacional, né, é gestado pelos municípios, então nós falamos com todos os municípios do entorno e também, não muito raro, com a capital, com a cidade de São Paulo, com a metrópole Guarulhos, que também está próximo da gente, né, de algumas regiões geográficas. A gente debate bastante essa política pública. Então, eu só estou fazendo essa fala da população em situação de rua, porque a gente tem vários desafios no cotidiano. O órgão público, a gestão pública municipal, ela tem feito o trabalho, mas tem algo que é muito importante dizer e fundamental: a decisão de procurar e de ir a um atendimento socioassistencial, da saúde ou de qualquer outro, é decisão individual de cada munícipe. Nós não temos como fazer isso de forma compulsória e nem defendemos a compulsoriedade no atendimento de uma política pública de Estado de Direito Democrático. É claro que a gente acompanha e trabalha muito conjunto, especialmente aqui com a saúde do nosso município. Também trabalhamos com a Defesa Civil, como havia dito, mas acho que é importante reforçar que é uma população que a gente conhece, que a gente sabe a história aqui do Centro Pop. O secretário, falando... Pegando um gancho na sua fala mais uma vez, que você menciona que a gente conhece, é tão verdadeiro isso que eu precisei acionar o serviço do Centro Pop. Tinha um rapaz em situação de rua ali na Praça do Coreto, e eu liguei para o Centro Pop, e aí me foi perguntado as características desse rapaz. Ele é assim, assim, assado? É careca? Eu falei, careca. Eu conheço, aí falou o nome do rapaz. E aí eu perguntei pro rapaz que estava lá com coberta, e estava frio nesse dia, né? Era por volta de umas 10h30 da noite, mais ou menos. E aí eu perguntei se ele queria, né, ser direcionado para casa de passagem. Sim. Ele falou, sim, gostaria de tomar um banho, de comer. Aí de imediato eu acionei o Centro Pop. Esse trabalho é tão envolvente que quem me atendeu, o servidor que me atendeu, já sabia quem era, o rapaz que estava ali já o conhecia, fez a abordagem, eles vieram até a Praça do Coreto e direcionaram o rapaz para a casa de passagem. E lá, como bem disse, foi acolhido. E é isso, conhecer cada história, né, e os momentos que aquelas pessoas passam de dificuldade estando nas ruas. Acho que é respeitar o direito de ir e vir mesmo, né, da população. E como você bem colocou, Vicente, a equipe lá do Centro Pop, eles conhecem todos os usuários que ficam em situação de rua. Sim. Né? Todas as histórias. São incríveis, Elaine. É muito incrível cada história. São poucos que a gente conversa na rua. É aqueles que dão um pouquinho de passagem para a gente, principalmente quando a gente está ali. O nosso ponto ali mais turístico é na Praça do Coreto, onde normalmente a gente se encontra ali, faz algumas ações culturais e manifestações, intervenções ali na Praça do Coreto. A gente encontra, né, muitas pessoas nesse tipo de situação. E aí são várias histórias. É um que pede para cantar quando a gente faz algum tipo de evento. Eu posso cantar um pouquinho, posso dar uma palhinha? Pode, a gente abre espaço para todo mundo, né?
E aí, é só importante para os nossos internautas, espectadores que estão nos acompanhando, a gente acabou entrando nesse assunto de moradores em situação de rua, mas o secretário já bem colocou no início da sua fala a importância que a política de assistência social, ela é para quem dela necessitar. Então, a gente entrou nesse assunto, foi um pouco mais, se aprofundamos um pouquinho mais nessa questão dos moradores em situação de rua, porque a gente acabar falando, pincelando um pouquinho sobre o CPMA, né, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas. Mas toda a população que está em situação de vulnerabilidade, como o secretário bem disse, é direito seu procurar os serviços de assistência, e como bem colocou aqui a Elaine também, nos CRAS, que são os centros de referências da assistência social espalhados pela cidade. Vamos repetir mais uma vez, secretário? É no Santo Antônio. Elaine, me ajuda aí. Santo Antônio, dentro do Parque da Criança, lá no Vassouras. Jardim Alegria. Perfeito. Santo Antônio. E Parque 120. E o centro? E o centro, que é o Belém. Centro. Isso, muito bem. Isso. E aí tem o CREAS, que é o Centro de Referência especializado da Assistência Social. Que atua com a proteção social especial. De média complexidade. De média complexidade. São 2 unidades. Isso. Tem o CREAS e tem o Centro Pop. O Centro Pop também é uma unidade socioassistencial que trabalha com população em situação de rua, né? Então, são 2 unidades muito próximas, também na região central, que aí trabalha com a população em situação de rua, que faz abordagem diária, de segunda a sexta. E eu acho que é importante reforçar que em épocas de questões climáticas, tanto muito calor como muito frio, a equipe plantonista do Centro Pop também faz abordagem sábados e domingos e feriados. Acho que é importante reforçar isso, sempre junto em parceria com a Defesa Civil. Tá? A Defesa Civil está sempre... Aliás, a Defesa Civil é a Defesa Civil de todos, né? De todos. Exatamente. Abordagens noturnas essas também, tá? E independente do horário. Sim. Isso. Bom, gente, eu sei que tem muita coisa para falar sobre a assistência e desenvolvimento social na nossa cidade. A gente acabou não entrando no CPMA, Elaine. Então, se a gente puder retomar, porque a gente for falar do Centro Pop, que é um serviço que foi inaugurado recentemente no município e que fica anexo ao Centro Pop, né? Isso, fica no mesmo espaço físico, na realidade, Vicente. Aí são 2 programas que a gente fez a parceria, né, com a Secretaria Administrativa Penitenciária. Aí são os 2 serviços, programas de Central de Penas e Medidas Alternativas. Certo. E programas de atenção ao egresso e família. Então, são esses 2 serviços que a gente atende. Como que surgiu essa ideia? Como que se deu essa ideia? Por quê? Porque vamos fazer uma central de penas e medidas alternativas e um programa de atenção ao egresso e família. De onde surgiu? Tá. A iniciativa, né, inicialmente, quem trouxe para a gente esses programas foi o vereador Rodrigo Marrone, que hoje é presidente da Câmara, né, e apresentou, e a Secretaria de Assistência fez toda a articulação para trazer esses 2 serviços. Ele apresentou porque ele conhecia uma pessoa que trabalhava lá, e aí trouxe a ideia e a gente acabou avançando com isso e trazendo para o atendimento da população moratense. Muito bom. Era uma forma, né, da vereança, né? Buscar essas parcerias para a política de assistência social, como busca várias emendas, isso é papel, né? A gestão municipal faz muito isso, né? Mas a vereança também tem esse papel de buscar emendas, de indicar emenda, etc. e tal. E aí buscou essa parceria. Nós temos vários desafios na cidade, Vicente. Hoje, pelo cadastro único da cidade, nós temos mais de 90 mil pessoas no cadastro único. O cadastro único é do governo federal, gestado pelo município, mas é alimentado pelo município. Quem faz a exclusão de qualquer informação ou quem garante qualquer benefício, o mais conhecido nacionalmente, o Programa de Transferência de Renda, o Bolsa Família, quem libera se o usuário, né, o cidadão ou cidadã vai ter direito é o governo federal, mas quem insere as informações é o município. Então, se de 90 mil, veja só, de 90 mil pessoas, isso estamos falando de criança, adolescente, adulto, jovem, pessoa idosa, BPC, assim por diante. E pelo IBGE nós temos 165 mil pessoas, pegando os dados oficiais, tá? É o que nós, como cientistas sociais, temos que trabalhar com dados oficiais. Claro que esses números a gente questiona, porque é a nossa realidade. Mas veja só, se eu tenho mais de 90 mil pessoas no cadastro único, as famílias autodeclaram as informações. Elas falam se tem pessoas, identificação de alguma violência doméstica ou violência familiar,
se tem alguém na família que está em cárcere, alguém da família que está... o tipo de trabalho, se é acreditado como trabalho infantil. Não é que ela vai falar assim, olha, eu tenho alguém na minha casa, na minha família, que está lá fazendo trabalho infantil ou está trabalho análogo escravo. Mas pelo diálogo, né, no cadastro único, na entrevista, porque o cadastro único, para quem não conhece, é um cadastro muito detalhado, autodeclaratório via sistema do governo federal, onde fica o entrevistador e a pessoa, ela fala, e tudo que ela fala a gente digita e escreve. A gente não fica questionando, a gente só pergunta, porque é autodeclaratório, a pessoa fala. Tem uns questionamentos que vocês precisam fazer, mas Exatamente. a pessoa que vai declarar as informações. E a gente coloca lá. E quem faz essa análise final para poder liberar qualquer benefício ou não é o governo federal. Nosso papel é só incluir. Se ela dizer que tem 10 pessoas que vivem dentro da casa, nós vamos colocar as 10 pessoas, desde que apresentem a documentação das 10 pessoas que estão dentro da casa. Né? Só dando exemplo de como que é isso. É claro que o governo federal tem aperfeiçoado essa forma também do cadastro único. E aí, olhando os nossos dados, né, e aí ver essa demanda que a Elaine traz aqui, por meio do vereador, a gente dialogou com a gestão e a gestão topou fazer esse processo. Vale lembrar que a gente teve aí mudanças também no governo do Estado, né, de gestão governamental. Foi uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária muito bem construída, até a definição do local, a forma. Lembrar que essa parceria foi recurso exclusivo da política de assistência social do município, não tem recurso do Estado nem da União. Você vê como a gente fala, como é importante a prestação de contas, né? É um serviço que vai ser instituído no município em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, que é do governo do Estado. Isso. Mas o recurso, fala mais uma vez, secretário, de onde o recurso foi 100% da política de assistência social do município, porque a gente tem que fazer uma série de ações, né? A gente cede servidores para poder trabalhar, a prefeitura que cede servidores, tem a contrapartida do Estado, que são estagiários, né? Mas entre estagiários e servidores, o investimento é muito maior no servidor e o estagiário tem um processo de aprendizado que o governo cede. O governo cedeu as mobílias, o governo do Estado mobílias e equipamentos para poder trabalhar, mas o RH, a estrutura é toda da municipalidade. Então, a gente entendeu essa importância, porque a gente tem um plano municipal de assistência social que traz várias informações. Como trabalhar também, porque às vezes a pessoa que está em sistema prisional e que cumpre a pena e que sai, né, em um dado período ele era o responsável pela renda. Essa família vai procurar o centro de referência da assistência social. Porque eu quero deixar bem claro, bem evidente aqui, para todos os telespectadores, que a assistência social é de quem dela necessitar. E diferente de escolaridade, se tem nível superior, se tem mestrado, se tem qualquer outra formação, hoje no Brasil somos 95 milhões de pessoas no cadastro único. No Brasil, dessas 95 milhões de pessoas, mais de 40 milhões de pessoas estão no Bolsa Família. E algumas pessoas, isso saiu agora recentemente nos dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social e Combate à Fome, tem pessoas de nível superior também. Né? Então, não imaginem, né? Porque a gente está falando de um país de norte a sul. E na nossa cidade não foi diferente. Nós saímos, Vicente, de uma pandemia onde muitas pessoas com escolaridade, nível superior, e que tinham seus empregos, os que tinham suas rendas, perderam e foram acolhidas por nós quando nos procuraram. Claro, na questão de alimentação, precisaram fazer cadastro único. Então, eu sempre discuto bastante com a equipe, eu e a secretária adjunta, o seguinte: nós não paramos com a pandemia. Nós somos um serviço essencial. Muito antes da pandemia, é uma política acolhedora que vai garantir minimamente a proteção social, encaminhar para todas as políticas públicas, mas ela não parou, não tivemos atendimento reduzido. Nós trabalhamos intensamente nesse período pandêmico. E para chegar hoje, né, agora pós-pandemia, nós somos aqui, né, e todos que estão nos ouvindo, somos sobreviventes de uma pandemia da Covid-19. Nós somos uma geração que alguns foram contaminados, outros não foram, outros nem têm o diagnóstico, porque talvez por algum motivo não procurou, mas sobrevivemos. E nós buscamos acolher e atender toda a população que dela necessitou. E quando a gente procura na assistência social, isso que eu quero deixar muito evidente aqui, reforçar, ninguém fica perguntando, mas você está trabalhando, ou você não pode, ou você tem condições, porque às vezes é uma informação. Eu costumo dar um exemplo muito simples, mas muito simples mesmo. Vicente, vamos supor que tem uma pessoa aqui na cidade, tem muitos, que a gente tem vários diagnósticos, que ela fica o dia inteiro na casa dela. Ela tem renda própria, ou está já aposentada, enfim. Ela tem a sua estabilidade. Certo. Ela fica o dia inteiro sozinha. Ela pode procurar o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS? Pode. Por quê? Porque ela vai ter o contato com a convivência comunitária.
Ela não precisa de nenhum benefício, mas ela fica sozinha. Para ela não ficar sozinha, ela tem serviços que nós executamos no CRAS, que é serviço de convivência, né, e tem faixa etária, que o serviço de convivência no Brasil ele tem faixa etária, que é de 0 a 6, de 6 a 15, de 15 a 17, 17 a 29, e 29 a 59, e pessoa idosa, ela vai procurar esses grupos que existem no CRAS do seu território, porque ela não precisa de nenhum benefício monetário ou de qualquer outra coisa. Ela quer a convivência comunitária. Por isso que a política de assistência social era de quem dela necessitar. Ela não foi escrita para pobre. Quando as pessoas falam a pessoa pobre, vulnerável, eu costumo perguntar o que é um vulnerável para você. Então, a gente precisa ampliar esses diálogos do que é. Então, ela é de quem dela necessitar. Por isso que eu dei o exemplo aqui, se qualquer um de nós precisarmos, nós vamos estar amparados pela política, pelo tripé da Seguridade Social, pela saúde, no tratamento de saúde e no campo da assistência social, minimamente a garantia de renda e outros direitos que a gente fala para a população que é direito dela. Isso não é entrevista, é uma aula. Isso é uma mesmo. aula, professor Wagner. Obrigado pelos esclarecimentos e veja só a importância, né, desse serviço de convivência, como você bem disse. Às vezes a pessoa está num conforto do seu lar, mas sente-se sozinha, sente-se sozinho. E nada melhor do que esse serviço de convivência, de conviver com a comunidade, de conhecer outras pessoas, de viver novas experiências, independente da idade que tenha. E é importante saber que o CRAS, que os CRAS do nosso município oferecem esse tipo de serviço, esse tipo de acolhida para os nossos usuários. Muito importante. A garantia da convivência familiar, né, e comunitária também, e a ocupação do território pela população moratense. Muito bom. Desses serviços. Gente, vocês querem falar sobre mais alguma coisa? A gente está se aproximando do fim. Eu agradeço imensamente a todos vocês que estão com a gente até agora. Não esqueçam de compartilhar essa transmissão da nossa 10ª edição do Pod Prefs, o nosso podcast aqui da Prefeitura de Francisco Morato. E hoje, prestação de contas sobre os serviços de assistência e desenvolvimento social da nossa cidade de Francisco Morato. Para quem está chegando agora, a gente está aqui com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Francisco Morato, Wagner Santana, e a secretária adjunta de Assistência e Desenvolvimento Social, Elaine Marques. Fique à vontade para fazer as considerações finais de vocês. Se quiserem pincelar sobre mais alguma coisa ou deixar esclarecido para a população que está nos assistindo sobre o que vocês realizam, o que vocês fazem, o que vocês fizeram, enfim, fique à vontade. Antes de encerrarmos o nosso programa, fique à vontade para fazer mais alguma colocação, caso queiram. Tá bom. Eu quero reforçar, né, e dividir com a Elaine aqui, os conselhos municipais. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município, ela tem vinculado ela 8 conselhos municipais de políticas públicas. Aí eu vou pedir ajuda para a Elaine para poder lembrar que são bastante, né? O Conselho Municipal de Assistência Social, Direito da Criança e Adolescente, Conselho da Pessoa Idosa. Da pessoa idosa, bem lembrado, da mulher, Juventude. da juventude, da mulher, Isso. da pessoa com deficiência, Sim. da comunidade negra, da segurança alimentar e nutricional. Será que esquecemos de algum? Foram 7. 7. Comunidade Negra, CMDCA, que é o Conselho da Criança e Isso. Adolescente, da Assistência Social, da Pessoa com Deficiência, Alimentar, Mulher, da Pessoa Idosa, né? E da juventude. Isso, e da juventude. Você colocou da juventude, que foi o último que se instalou ano passado. Esses conselhos envolvem a participação da sociedade civil. A sociedade civil ela pode se candidatar, desde que tenha atuação, seja na assistência social, por meio de entidades, ou usuário da assistência, no caso da criança e adolescente, militantes da política da criança e adolescente na cidade, da juventude, da mulher, do negro, da segurança alimentar, os movimentos sociais, entidades religiosas, pode participar, principalmente da segurança alimentar. Enfim, tem a participação da sociedade civil. A gestão municipal ela é muito democrática e de fato, é nosso papel. Somos entes autônomos federados e democrático. E a gestão municipal trabalha muito com a participação da sociedade, da população. Nós realizamos muitas conferências esse ano, ao município. Isso, estou falando vinculado à assistência social, à secretaria. A saúde tem os conselhos respectivos dela, a educação tem, a cultura, meio ambiente, esporte e assim por diante. Mas é importante dizer que a nossa gestão, ela trabalha com a democracia participativa. A gente inaugura no município o sistema de participação democrática popular nos conselhos municipais. Por quê? Quando nós chegamos em 2017, a política de assistência e desenvolvimento social tinha só 3 conselhos funcionando. Os demais estavam desestruturados e não funcionavam
funcionava, e quando funcionava era por indicação. E nós colocamos o voto aberto na população. Fizemos eleições na época da pandemia, organizamos o colegiado, reestruturamos, as leis foram aprovadas com parceria com a Câmara Municipal de Francisco Morato, uma Câmara muito parceira, muito contributiva no processo de discussão de política pública. E esses conselhos ganharam uma força muito grande na nossa cidade. E aí, por último, nós tivemos aí, este ano, por exemplo, a eleição do Conselho Tutelar, no dia 1º de outubro. Nós temos 2 conselhos tutelares na cidade. E que eleição, viu, secretário? Foram mais de 10.400 eleitores, com urna eletrônica, que foi a primeira vez que nós fizemos. E quantos candidatos foram? 51 candidatos? Isso, 51 candidatos, bem lembrado, Vicente. 10 titulares foram eleitos, né? Entre, se não me falha a memória, 8 mulheres e 2 homens, se não me falha a memória. Isso mesmo. E que serão agora capacitados. Mas, assim, do Cimbaju, nós somos a maior cidade que tivemos esse número de eleitores. Tivemos 7 unidades escolares, né, de eleição, com muito apoio da gestão, né, do cartório eleitoral e de todos os parceiros para realizar essa eleição. Foi uma eleição muito participativa, a população foi votar, no voto é facultativo, não era obrigatório. Essa resiliência da população moratense é que nos move a fazer política pública para seres humanos, para pessoas vivas, porque a política pública é viva. Então, dentro desse contexto de participação democrática, eu queria começar a fazer as considerações finais, mas dizer algo muito importante. Nós temos aqui, além do Conselho Tutelar, que ele é só vinculado à estrutura administrativa da Secretaria, mas são eleitos pelo povo, as conselheiras e os conselheiros. A eleição, e quero aproveitar aqui, nesse PodPref, parabenizar todo o colegiado municipal dos direitos da criança e adolescente, que é o responsável legal pela realização e organização da eleição do Conselho Tutelar. Olha a importância de um colegiado, de um conselho municipal que organiza e disciplina uma eleição municipal, no caso do Conselho Tutelar. Então, aqui vai todo o meu respeito e agradecimento a todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fizeram aí um esforço muito grande, e, claro, a Comissão Eleitoral, para poder que essa eleição ocorresse sem nenhuma intercorrência, com todos os desafios de qualquer outra eleição. Quero também reforçar que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, além desses 2 serviços que foi inaugurado no último dia 18 de outubro, tem a Startup, que é uma incubadora para mulheres empreendedoras que trabalha em parceria com o SEBRAE, com o SENAI, com o Sistema S e com as entidades parceiras do nosso município para qualificar a mulher para a geração de renda. Então, é uma startup de mulheres na nossa cidade. Então, eu queria fazer esse reforço, né, que em breve a gente vai voltar aqui no outro podcast, né, certamente para poder falar de 2 unidades novas que estão sendo construídas pela municipalidade, né, para 2 temáticas fundamentais e importantes na cidade. Eu costumo dizer, Vicente, que nós chegamos aqui com 5 unidades, né, 6 unidades, 7 unidades, né, 5 CRAS, 1 CREAS e um Conselho Tutelar. Nós inauguramos um Conselho Tutelar a mais. Olha, tem cidade com mais população que a nossa, só tem um. A recomendação do CONANDA é que acaba a cada 100 mil habitantes tenha um conselho tutelar. Nós temos quase 200, temos 2 conselhos tutelar. Inauguramos 2 serviços do CPMA, inauguramos também uma startup, inauguramos um centro pop, vamos inaugurar em breve 2 serviços, ou seja, nós vamos inaugurar 8 serviços a mais do que nós pegamos aqui. Então, isso é uma gestão comprometida sem deixar ninguém para trás. Elaine? Secretário, desculpa, Elaine, mas você deixou uma interrogação aí no ar aí. Que serviço é esse que vai inaugurar? A gente quer saber também. Então vou deixar para Elaine. Para Elaine pra falar. gente, Elaine, eu quero saber também. 2 unidades estão sendo construídas pela gestão. Eu fiz alguns rascunhos aqui, eu suspeito do que seja. Perfeito. Eu quero que vocês falem. Vou dividir com a Elaine para ela dar a notícia, até porque um envolve muito a questão de gênero. Né? Muito bem. Está em construção aí 2 serviços novos, que um é a Casa da Mulher e outra Casa Afro. Muito bom. Tem previsão de inauguração desses serviços ou não? Está em fase aí final, né? A gente acredita que no primeiro semestre do ano que vem, até o primeiro semestre de 2024 deverão ser inaugurados. Eu vi uma publicação, né, nas redes sociais dos nossos gestores que falava, acho que foi visitar as obras, estão bem aceleradas, estão bem avançadas. Então, a gente viu nas redes sociais aí da gestão algumas informações relacionadas à Casa Afro e também à Casa da Mulher. Com acessibilidade, viu, Vicente? Uau, muito bom.
importante. E vale ressaltar que nossas unidades, mesmo as que a gente tem ainda, que não são prédio próprio, mas a gente buscou tudo ter acessibilidade. E é algo importante que eu não falei e não poderia deixar de falar, que é o serviço regionalizado da residência inclusiva, né? Que eu acho que é importante a população moratense saber disso, né? Talvez alguns já saibam, outros não, essa prestação de conta é muito importante, que em 2019 a gente inaugura uma forma diferente no estado de São Paulo de fazer a gestão compartilhada cofinanciada, que é a residência inclusiva para pessoas com deficiência, que hoje ocorre no município de Cajamar, que é uma organização da cidade civil que executa serviços. Mas por que a gente inaugura? Foi a primeira vez que o governo do estado de São Paulo financia política pública em forma de consórcio público com cofinanciamento. Os municípios, 5 municípios, têm a sua contribuição de rateio e o governo do estado de São Paulo também tem a sua contribuição de rateio. Por essa experiência, eu acho que vale ressaltar, essa experiência do Simbaju, né, que nasceu aqui da nossa cidade, de Francisco Morato, em parceria com Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha e Mariporã, com todos os municípios do Simbaju. É importante ressaltar que o governo do estado de São Paulo, no campo da assistência social, trouxe isso como um radar e como uma disseminação de política pública. Já financiou mais de 20 serviços no âmbito regional pela experiência do Simbaju. Entrou, inclusive, na política estadual de assistência social de 2021 a 2024, se não me falha a memória. Então, foi através da nossa experiência pioneira no estado de São Paulo que a gente conseguiu implantar essa política pública de forma consorciada, porque a responsabilidade da execução regional no campo da assistência social, é papel do Estado. A gente fez isso, apresentou a experiência. E agora, o atual governo federal do Ministério tem buscado algumas informações conosco para também olhar esse radar de consórcio. Consórcio tem sido uma experiência muito salutar de diversos governos, né? Governo estadual, governo federal, e tem olhado, e nós temos uma experiência com fluxo estabelecido em curso, funcionando desde 2019. Por enquanto é uma, mas logo, logo vai ter a segunda residência inclusiva em uma dos 5 municípios do Simbaju, mas para dizer que política séria se faz sem deixar ninguém para trás. Exatamente, sem deixar ninguém para trás. Secretário, Elaine, vocês costumam fazer com muita frequência plantões de atendimento para a população aos finais de semana também. A gente sabe que os CRAS, eles funcionam de segunda a sexta-feira dentro do horário comercial, normalmente das 8 às 17 horas, mas tem uns plantões que vocês realizam, né? Sim. E eu vi uma publicação na rede social da Prefeitura também, que, se não me engano, vai ter plantão próximo sábado, dia 21, é isso mesmo? Isso. Do cadastro único. Então Mutirão do cadastro único. Vai ser dia 21 agora, sábado. Em todos os CRAS ou são CRAS específicos? Não, vai ser no SIC, Centro de SIC. Integração Legal, à Cidadania. Então vai ser centralizado para fazer esse mutirão do cadastro único, é isso? Cadastro único, para atender toda a população moratense. Então, perfeito. É atualização, não é isso? Isso, atualização. Não é novo. Não é cadastro novo. É só atualização. Atualização. Então que fique bem claro, é a atualização do cadastro único que vai ser realizado no SIC no próximo sábado, dia 21. Isso. É horário comercial também, das 8 às 17? Das 8 às 4. Das 8 às 16, perfeito, gente. Isso. Fica aí dado o recado. Elaine, por favor. Vicente, eu queria passar o telefone do Centro Pop. Ah, bem lembrado. Isso. Muito bem, então, por favor. É 4488-1426. Pode repetir mais uma vez? Sim, 4488-1426. Então, para quem quiser acionar o serviço do Centro Pop, visualizou, ouviu alguma pessoa em situação de rua e quiser acionar o Centro Pop para que faça essa abordagem, o número está aí registrado, a secretária adjunta Elaine acabou de mencionar, então fique à vontade. E também é o número do plantão também, né? É o mesmo número de atendimento do plantão? Não, é um número fixo de segunda a sexta, né? A gente ainda não tem, mas brevemente teremos um número de plantão. Mas aí aciona normalmente através do número fixo, né? Isso, E a Defesa Civil, isso. porque se tiver qualquer necessidade à noite, de madrugada, como a Defesa Civil faz plantão, eles nos acionam imediatamente. A gente trabalha muito em conjunto com a Defesa Civil. Acho que é importante reforçar isso, Vicente. É fundamental, porque a Elaine reforçou muito bem, no horário comercial, mas se tiver qualquer situação atípica, acionou a Defesa Civil, porque o telespectador pode falar assim, mas eu vi 9 horas da noite uma situação. Ninguém vai atender esse horário. Mas a Defesa Civil, que é Defesa Civil, de todos. Importante reforçar, de todos mesmo. A gente trabalha muito em conjunto, a equipe da Defesa Civil vai nos acionar imediatamente e a gente vai até o local, pode ter certeza disso. Qualquer horário. Muito importante. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Elaine, muito obrigado
obrigado. Eu que agradeço. Wagner, muito obrigado por ter vindo e fazer parte em comemoração junto com a gente no nosso 10º PodPrefs. A você, internauta, ouvinte, espectador que esteve conosco até agora, o meu muito obrigado, feliz com a sua audiência e feliz também com a participação. E, é claro, essa aula que foi hoje sobre assistência e desenvolvimento social de Francisco Morato. Obrigado, secretário. Pode fazer aí os seus agradecimentos finais. Elaine também, por favor. Bom, eu quero aqui agradecer por demais essa oportunidade de poder prestar conta, Vicente, sobre a política pública de assistência e desenvolvimento social. É um vasto trabalho. Quero aqui cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social Moratense, que inclui CRAS, CREA, Centro Pop, todas as entidades do nosso município, né, que executam entidades históricas com experiência fantástica na área de geração de renda, na área de serviço da pessoa com deficiência, de qualificação profissional, de serviço de convivência, na área de acolhimento de idosos, de criança e adolescente em situação de rua. Quero saudar toda a rede privada do Sistema Único de Assistência Social, dizer que a gente não faz sozinho. Somos nós, nesse conjunto de mais entre trabalhadores da área governamental e das entidades, nós somos mais de 200 trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social para atender 90 mil pessoas. É claro que são desafios, né, porque está no cadastro único, mas são esses desafios que a gente tem. E reforçar também, Vicente, que eu esqueci de dizer, talvez no cotidiano daqui, que o Bom Prato é uma unidade também da política de assistência social na cidade, que já ofertou mais de 320 mil refeições desde a sua inauguração, março do ano passado. E é importante a população moratense saber disso, Vicente, porque o munícipe vai até lá e paga R$1, mas a metade, né, o valor de R$ 3,40 ou 50 centavos, não me recordo agora, o município paga e o Estado também paga esse valor. Tá? Então, com R$1 sai em torno de R$ 8 a R$ 9 ali a refeição. Então, o município paga semanalmente o Bom Prato, e o Estado, o governo do Estado de São Paulo, também paga semanalmente. Estou falando da refeição, do almoço, né? E estou falando do café da manhã, que é 50 centavos. O jantar, este ano, né? O jantar e final de semana, nós pactuamos com o governo do Estado de São Paulo, por isso que é importante essa parceria. O governo do Estado de São Paulo garante o jantar gratuitamente, tá? Ele está garantindo, e está garantindo sábado e domingo também a entrega de marmita, porque você não faz a refeição no local, né? Mas o café da manhã e o almoço é por conta do município e do Estado, que a gente divide essa conta, que isso é pactuado e dialogado numa parceria. Então, quando a gente pensou na instituição do Bom Prato na cidade de Francisco Morato, a gente pensou numa população que tem vários desafios, né? Inclusive muitas pessoas idosas saíram da nossa cidade para ir para uma cidade próxima de São Paulo, na fronteira ali, Perus, para ir para outras unidades do Bom Prato. E nós ganhamos agora recentemente, em qualidade, em 9º lugar na qualidade do Bom Prato no estado de São Paulo. Então é importante dizer que é uma política de segurança alimentar complementar ao Sistema Único de Assistência Social, mas que também que quem vai ao Bom Prato, né, são pessoas que estão aqui por várias situações e que vão ali fazer o seu desjejum, café da manhã, ou que vão para o almoço, que faz lá no local, ou que vai para o jantar ou final de semana. A gente garantiu por quê? Uma política de proteção social, ela tem que ser garantida 24 horas. E foi nessa seara, né, que o município e o governo do Estado de São Paulo entrou nesse consenso junto. Não são todos os Bom Pratos, o nosso são dos poucos que estão com esse programa piloto do governo do Estado de São Paulo de abrir à noite e final de semana. Na pandemia ocorreu muito isso, mas a gente já saiu da pandemia. Então, dizer que essa é uma vitória, uma conquista de toda a população moratense Bom Prato. Foi uma força da gestão, uma força de todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas quem ganha uma unidade de Bom Prato na cidade de Francisco Morato é a população moratense. E digo de passagem, né, que é uma alimentação muito bem regrada por proteínas, acompanhada por nutricionista, e uma alimentação saudável que garante ali as proteínas que qualquer cidadão necessita para a sua sobrevivência diária. Então, eu queria só reforçar isso para também falar do nosso restaurante popular Bom Prato, que é executado por uma organização, mas que tem parceria com o Estado, com o município. É uma parceria bipartite, né? E a população paga R$1. Mas, assim, política pública se faz assim, com seriedade e responsabilidade, sem deixar ninguém para trás. Recado dado, secretário. Perfeito. E aí, por favor, suas considerações finais. Sim, gostaria de agradecer aí a equipe do PodPrefs. Obrigada pelo convite. Quero também agradecer aí pelo trabalho imenso que a equipe do Sistema Único de Assistência Social faz,
né? Que em nenhum momento nossa equipe fala não para os nossos plantões, que são bem bem árduos, né? Eles nunca se recusam. Então, quero agradecer a eles, CRAS, CREA, Centro Pop, Startup, CPMA agora, novo, né? Sim. Quero agradecer Centro Pop, Sala de Apoio também, que está conosco, né? Que a Larissa faz um belíssimo trabalho lá no SIC para nós. Então, agradecer toda a equipe mesmo, que eles são É isso, vocês fazem parte disso formidáveis. também. Vocês todos Sim, são sim. formidáveis, viu, gente? Mais uma vez, eu vou Obrigada, reforçar, vou repetir Vicente. de novo. Não foi uma entrevista, foi uma aula sobre assistência e desenvolvimento social. Obrigado, secretário. Obrigado, Elaine. Obrigado mais uma vez a todos vocês, a todas vocês. Obrigado, meninos, meninas da equipe aqui de produção. Valeu. Essa foi a nossa 10ª edição do Pod Prefs. Nosso muito obrigado mais uma vez. Compartilhem à vontade, viu, gente? Obrigado. Beijos no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Prefeitura de Francisco Morato. Desenvolvimento sustentável para você viver melhor. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.